E tipo, isso é irado pra caralho, tá ligado? Tem gente aí sendo curada de câncer e tal. Isso pra mim é a prova viva da evolução da humanidade. Mas quando eu vejo a notícia que uma cidade ela foi abalada por conta de chuva, ela teve prejuízos estruturais por conta de chuvas, eu só fico pensando que a gente não tá evoluindo da forma certa. Porque se lá do outro lado do mundo existem pessoas que estão preparadas para terremotos, que é basicamente quando a terra treme a nível de destruir prédios, a nível de destruir casas. E por outro lado a gente tá aqui no Brasil e em outros países aí subdesenvolvidos, a gente tá sofrendo com chuva que é simplesmente água caindo do céu. Eu fico pensando, bicho, o que é que tá acontecendo nesse mundo? Porque assim, na Roma Antiga existiam sistemas de escoamento de água. E aí hoje em dia, aqui no Brasil, por exemplo, a gente não tem. Eu não entendo como é que essas coisas podem acontecer. Mas fica aí a reflexão pra vocês. Vamos aqui para as histórias, certo? As histórias que aparentemente é o que a galera mais gosta. Mas as histórias de hoje são minhas, as duas histórias são minhas. E antes de ir para as histórias, eu queria dizer aqui para quem quiser mandar e-mail aí, o e-mail é netodequem@gmail.com. E quem não quiser mandar e-mail, porque assim, e-mail, eu não sei se vocês sabem, mas é uma parada aí dos anos 90, né? Ninguém mais usa e-mail assim diariamente, né? Apenas pessoas que trabalham e fazem coisas chatas, né? Apenas trabalho, faculdade, esse tipo de coisa aí, usa e-mail. Mas hoje em dia ninguém usa e-mail para se comunicar, né? Então eu queria deixar claro aqui que se você quiser entrar em contato aí pelo Twitter, eu vou estar respondendo você. Se for uma coisa bem interessante, eu posso estar lendo aqui também, certo? O meu Twitter é @cheiramods, XERAMODS. Se quiser entrar em contato aí, mandar um agradecimento, alguma história, quiser que eu mande um salve, eu mando um salve pra você aqui no programa, certo? Enfim, agora vamos aqui para as histórias, certo? A primeira história, ela é muito interessante, se passa no longínquo ano de 2013, acredito. Eu estava ali no auge da minha adolescência, descobrindo a minha liberdade. Estava começando a ir pra festas sozinho, sem companhia de adultos. E numa dessas festas, eu estava voltando para casa às 10h30 da noite, esperando ali o último ônibus, no ponto de ônibus, sozinho. E como todo mundo que já pegou ônibus à noite, num horário meio esquisito, eu estava ali totalmente atencioso para ver se não ia aparecer alguém querendo me assaltar, querendo violar minha dignidade. Porque é isso que as pessoas fazem nas paradas de ônibus depois das 10 da noite. As pessoas ficam com medo. E aí eu tava lá esperando meu ônibus e olhando para a esquina para ver se ninguém ia chegar. E quando de repente eu me deparo com um mendigo por volta dos seus 40, 50 anos. E eu tava ali crente de que, não sei, né, ia acontecer alguma coisa. Ele ia tentar me assaltar, não sei. Uma pessoa estranha, com uma atitude meio estranha, saindo de um beco totalmente escuro. Não sei, né, eu não esperava coisa boa. E aí, meus amigos, eu me surpreendi, porque o que esse homem vinha me oferecer era algo muito bom e interessante que me fez refletir e me faz refletir até hoje sobre a esperança na humanidade. Ele chegou ao meu lado, perguntou meu nome, perguntou o que eu estava fazendo ali a tal hora da noite, e meu medo ali foi aumentando, né? Até que chegou um momento em que ele tirou de seu bolso um osso de galinha e começou a roer esse osso.
E como eu já tinha entendido a situação que ele era um morador de rua, eu não estranhei em nada isso, né? Porque afinal de contas, infelizmente é isso que os moradores de rua fazem, eles comem restos de comidas, né? E a gente tá bem ciente disso aí. Então eu não estranhei nada, não esbocei nenhuma reação perante essa situação. E aí o cara ficou puxando assunto, disse que ia ficar comigo ali até que meu ônibus passasse. E em dado momento ele fez o que eu não esperava e me desarmou totalmente. Ele virou pra mim e ofereceu o grandioso pedaço de osso de galinha. E não é que ele ofereceu assim como uma piada, não é que ele me ofereceu assim, sabe, com tom de deboche. Ele realmente me ofereceu e estava disposto a me doar parte da sua roedeira ali no osso, aí eu me deliciar com aqueles restos de galinha que estavam ali. Eu não aceitei, porque eu estava bem alimentado. Um osso de galinha não era necessariamente o que eu estava precisando naquele momento. E eu agradeci, mas aquilo ficou na minha cabeça, bicho, porque provavelmente aquele pedaço de osso de galinha era a única comida que aquele cara tinha. Não sei nem se eu posso classificar aquilo como comida, né mesmo? Porque era um osso de galinha. Mas vamos ser generosos aqui e classificar como uma comida. E aquele cara, ele decidiu de que ele estava disposto a me doar, caso eu quisesse, um pedaço de galinha dele, né? E aquilo me deu uma lição aí de vida. Isso aqui tá parecendo até uma palestra motivacional. Mas se você quiser se motivar com isso aí, pode se motivar, amigão. No fim das contas é algo bem inspirador de verdade, né? Mas enfim, o cara tava tirando ali de onde não tinha pra me oferecer um conforto, um bem-estar. E quando eu contei essa história para algumas pessoas disseram que talvez ele fosse doido e tivesse ali imaginando que aquele pedaço de galinha estava realmente bem carnudo e cheio de conteúdo ali. Mas eu sei lá, cara, pra mim tanto faz se ele tava delirando ou não, se ele tava realmente ali na sua sanidade. Mas ele ter me oferecido aquele osso de galinha me fez refletir muito aí sobre o que a gente faz com o que a gente tem. É, por exemplo, aqui o que eu tô fazendo agora. Eu tô gravando o podcast com o meu celular aqui. E aí algumas pessoas, inclusive eu queria falar sobre isso, que algumas pessoas falaram comigo aí, disseram que gostaram do podcast, que acharam divertido e elogiaram a minha motivação em criá-lo. E tem muito disso aí, porque eu sou um cara que eu entendo de equipamentos de som, porque eu trabalho com isso, entre aspas aí. Eu tenho uma mini produtorazinha aí com uns amigos e eu lido com tratamento de áudio, com gravação, mixagem, masterização, essas paradas tudo aí de música. E eu sei que essa não é a maior qualidade que eu consigo produzir um conteúdo. Eu sei que se eu tivesse aqui equipamentos em mão eu faria uma coisa muito melhor, muito mais bem produzida. Mas a ideia disso aqui é só eu fazer o podcast. Então, se eu consigo fazer o podcast só com o meu celular, por que eu não começo a fazer ao invés de esperar eu ter o equipamento, não é mesmo? Então é isso aí, tirei essa lição aí dessa história do mendigo que me ofereceu um osso de frango. E é isso aí, galera. Outra historinha que eu separei pra contar aqui hoje foi a historinha do dia que... Eu não vou dar o resumo, porque senão eu vou contar a história, mas... Vou dar o plot twist da história, né? Mas eu vou contar aqui, certo? Eu era uma criança, eu devia ter meus 8 anos. Não sei exatamente que idade eu tinha, mas eu lembro de estar brincando no alpendre da minha casa. Inclusive, alpendre é uma palavra que as pessoas não usam muito hoje em dia, mas eu uso bastante. Alpendre, que basicamente significa a área da sua casa, a parte entre o portão e a porta da sua casa. Eu não sei se isso é muito comum aí
em outras regiões. Isso não existe em apartamento, por exemplo, mas em casas de rua isso existe. Enfim, eu estava ali criança brincando no meu alpendre. E aí estava sem cueca, como eu sempre ficava. Até a minha adolescência eu não gostava muito de usar cuecas. E eu tava usando um daqueles calções que tem um cordãozinho, pra caso o calção esteja folgado no seu corpo, você conseguir ali apertá-lo. E eu estava brincando como quem não quer nada, apenas procurando diversão em alguma dessas tardes. E aí eu senti no meio das minhas nádegas algum objeto, alguma coisa ali. E quando você é criança, o único uso que você faz das suas nádegas é para fazer cocô, né? Depois de adulta aí as pessoas podem dar outros usos para o ânus, mas geralmente quando você é criança você só faz cocô. E quando eu senti que tinha alguma coisa entre as minhas nádegas que eu não estava entendendo o que era, e eu claramente não estava cagando, eu pensei, tem algo de errado aí. E aí eu parei minha brincadeira e coloquei a mão dentro do calção. E como eu estava usando um daqueles calções que tem a cordinha, eu pensei, eu acho que a cordinha foi para trás, pro lado de trás, e aí ela acabou ali se colocando entre as minhas nádegas. E aí eu pensei, vou tirar aqui a cordinha, né? Eu coloquei a mão dentro do meu calção, na parte traseira das minhas nádegas, e fui ali me esgueirando entre as duas bandas. E quando eu cheguei no ambiente em que estava situada a coisa que eu estava sentindo, eu senti que a textura não era exatamente de um cordão de calção, certo? A textura é um pouco mais vívida, digamos assim, mas não sei como descrever isso. Eu acho que se eu descrever eu vou estar sendo escatológico demais, nojento demais, e não é isso que eu quero oferecer para os meus ouvintes. Se bem que essa história vai oferecer isso de qualquer forma, então foda-se. Mas eu estava lá, adentrando as minhas nádegas, e me deparei com essa coisa de textura estranha. E quando eu realmente peguei nela, eu percebi que ela não estava totalmente do lado de fora. E sim, meus amigos, isso indica que parte dela estava do lado de dentro. E aí, o que é que eu fiz? Eu comecei a tirar a parte que estava dentro. E aí, quando eu comecei a tirar, eu percebi que era maior do que eu imaginava. E eu fui puxando, e tá ligado aqueles palhaços que tiram um lenço de algum lugar e fica puxando e o lenço é infinito? Foi tipo isso, só que eu não sabia ainda o que era. E aí, em dado momento, essa coisa acabou e ela saiu completamente de mim. E era um negócio muito parecido com uma minhoca. E aí eu entrei em desespero. E aí eu corri para a cozinha e chamei minha mãe, desesperado. E eu achava que estava ali com uma minhoca saindo do meu cu, ou entrando, né? Não sei eu. E ela calmamente tentou manter a situação sob controle, até que ela chegou à conclusão de que era um verme, meus queridos amigos. E aí, dias depois, eu fui ao médico e ele confirmou que eram vermes. Eu estava ali cheio de vermes. A barriga que eu estava ostentando não era uma barriga de alimentos, era uma barriga cheia de vermes. E ele passou um remédio para vermes para mim, e ele disse que eu tomaria aquele remédio ali durante um certo tempo e que esses vermes iam sair do meu corpo. E ele falou a seguinte frase: esses vermes aí, eles podem sair pela sua urina, e se eles saírem pela sua urina, eles vão sair totalmente desfeitos ali, vão sair como líquido, ou eles podem